O high school é o que eu entendo que seja o intercâmbio mais completo que a gente tem. Ele volta com essa questão de gestão de tempo, gestão de dinheiro, resiliência. E o HPA mais ainda. Pra onde eu for, eu sei que eu vou estar lá, vou estar vivendo o que eu quero, vou estar vivendo um sonho, então tanto faz, eu vou estar feliz, eu vou estar bem ali. Boa. Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo e também não se esqueça de seguir a Travelmate nas redes sociais para saber de tudo o que acontece aqui na Travelmate. Eu sou o Regis Sá, sou o host do podcast, do Travelcast. E hoje eu estou recebendo, vocês estão percebendo que tem alguém até com uma camiseta parecida com a minha. Eu estou recebendo a Cristiane Holanda Fonseca. A Cris é gerente da unidade Santo Amaro da Travelmate e mãe da Vitória Fonseca, que é aluna do programa HPA. E a gente vai falar muito dessas histórias. Cris, Vitória, obrigado. Nós que agradecemos. Eu vou começar pela Cris. Tá bom. Tá? Cris, você já trabalha com intercâmbio, né? Você está aqui na Travelmate há um ano e pouco, mas já trabalha com intercâmbio há muitos anos. Como que é essa aventura de agora estar do outro lado da mesa? Porque a gente sempre está assessorando, auxiliando os nossos alunos, as famílias, e como é viver essa experiência agora como mãe da Vitória. Chegou a hora, né? Boa! Bom, alguns anos já, né, que eu trabalho com intercâmbio. E desde que eu comecei a trabalhar, a Vitória já era nascida e era pequena. E aí, tudo que eu via, obviamente, no intercâmbio me encantava. E, obviamente, que a gente projeta, né, para os filhos aquilo que a gente está vendo de legal que acontece no ramo da educação. E quantas vezes a gente não fala, eu queria ter feito isso. Exato, eu queria ter exato. feito esse é muito legal. Isso. E tanto eu quanto o meu esposo, o pai dela, a gente sempre prezou pela educação e a gente tinha essa intenção porque a gente não teve essa oportunidade quando era adolescente. Quando a gente era adolescente, o intercâmbio, principalmente o de high school, que é o que ela vai, era um intercâmbio muito surreal, né? Pouquíssimas pessoas brasileiros faziam, dos nossos colégios, enfim. Então, isso era uma coisa bem distante. Hoje, né, pela disseminação do intercâmbio no Brasil, isso está um pouco mais, né, acessível e disseminado mesmo em termos de informação. Legal. E aí a gente sempre foi conversando com ela. E o porquê do high school, né? Por que a gente escolheu o high school? Muitos pais optam pelo intercâmbio em diferentes momentos, né, da vida da criança, ou do adolescente, ou do adulto. Alguns optam pelo filho terminar o ensino médio e depois mandar para o intercâmbio. Mas desde que eu entrei nesse ramo, eu me apaixonei pelo high school. O high school é o que eu entendo que seja o intercâmbio mais completo que a gente tem. Legal. Né, que a gente trabalha. E aí eu falei assim, bom, tem que ser, né? E aí a gente ficou nessa, né, de destino, já que a gente trabalha com todos, né? Tem muita opção. Tem muita opção. Mas aí a Vicky decidiu Estados Unidos, né, Vicky? Foi você quem escolheu, Vitória? Foi. Legal. Ela tinha me dado a opção de... Ela tinha falado Canadá, Estados Unidos, ela tinha até apresentado, tipo, Suíça, que ela achava legal, mas eu preferi os Estados Unidos mesmo. Ônibus amarelo, que te conquistou ou não? Filme americano, Boa. sonho americano. High School Musical. Taylor Swift, isso. Que Vai legal. nisso. Muito legal. E como que é, Cris, para você como mãe, né, a experiência de... Em especial do HPA, que talvez é o que a gente brinca, é o programa raiz, é o mais tradicional. Sim. No sentido de para onde vai, do perfil de famílias, do processo como todo. Como você, agora como mãe, porque você já deve ter mandado um monte de gente pro high school e agora chegou a sua vez como mãe. Agora é hora de eu praticar tudo que eu falo para os pais. Para ver se era verdade, né? Então agora, esse ano foi realmente a prova de fogo de falar assim, olha... Tenha isso em mente, o que você falou para os pais é aquilo que você vai praticar, aquilo que a gente está praticando em casa.
aquilo que a gente está praticando com a família, porque o fato da gente saber para onde ela vai, né, e onde ela vai ficar, a família, a escola, etc., vir um pouco mais próximo do embarque, isso causa uma certa ansiedade, né, em quem fica sabendo e quem não conhece o tipo de intercâmbio. Perfeito. Então, assim, eu e meu marido já conhecíamos, a gente já trabalha com isso. A Vitória, graças a Deus, até por me acompanhar um pouco, né, na agência, em ver, né, as Legal. questões do high school, ela já entendia esse mecanismo, então ela já sabe, né? Mas tem o resto da família, tem amigos, enfim. Então, a gente optou até por esse momento inicial, assim, essa informação ficar um pouco mais restrita, Perfeito. até para não divulgar para toda a família. Fazer e aí a família fica infartar toda. 30 pessoas mandando um WhatsApp para onde ela vai, então já chega a minha ansiedade. Tá tudo certo. A minha ansiedade dos pais dos meus alunos, Uau. então já é o suficiente para gerenciar. Então Muito a gente acabou optando por essa forma e tá tudo indo bem, graças a Deus. Muito bom. Vitória, mesmo nos Estados Unidos existem opções de intercâmbio, ou tipos de intercâmbio Sim. de high school, em que você sabe tudo desde o começo, você escolhe a escola ou a cidade, alguma coisa assim. E para você, como que foi essa coisa de falar assim, eu sei que eu vou para os Estados Unidos, para onde? Não faço ideia. Como que tá sendo isso? Eu fico bastante ansiosa, mas Tá. eu gosto bastante de qualquer lugar dos Estados Unidos. Legal. Então, pra mim, é meio indiferente, assim, pra onde eu for, eu sei que eu vou estar lá, vou estar vivendo o que eu quero, vou estar vivendo um sonho. Então, pra mim, eu gosto de qualquer lugar que eu for, vai estar ótimo. Onde for vai dar certo. Onde for vai dar certo. Tá, no seu sonho, tá? E aí pode falar, não tem problema, a gente fecha, Ninguém a gente tá fecha ouvindo. aqui, ó. Tá bom. No seu sonho, o que você pensa mais? Eu gostaria de uma cidade maior, ou uma cidade menor, eu gostaria de uma cidade com um perfil mais rural, ou quero, puxa, se desse para ser cidadão e assim, aquela cidade grandona, tal. O que você pensa assim? Sinceramente, eu gosto bastante de São Paulo, mas Tá. é, tipo, muita cidade. E eu gostaria de uma cidade... Califórnia... Não, Califórnia é um estado, né? Mas uma cidade na Califórnia, eu acho Tá. legal esse tipo de cidade. Legal, mas cidade Seja Los pequena, Angeles, grande... seja pequena, tanto faz, eu vou estar feliz, eu vou estar bem ali. Boa, boa, boa. Vamos lá, uma pergunta. A gente tem aqui um quadro, que é o quadro TM Responde. O que é o TM Responde? Perguntaram para você, mandaram uma pergunta para você, Vitória, quando a gente avisou que vocês vinham aqui. Então vamos lá. TM Responde. Vitória, como seus amigos de escola, da escola aqui do Brasil, como seus amigos de escola receberam a notícia que você vai ficar 1 ano estudando fora? Eles ficaram bem, tipo, nossa, 1 ano. Mas eu tenho uma amiga que ela vai fazer também intercâmbio pro Canadá, mas ela vai ficar só 6 meses. Então, eu falar que eu vou ficar 1 ano já foi um choque a mais. Então, eles ficaram, nossa, 1 ano. Aí eu falei, então, eu não sei pra onde eu vou ainda. Aí eles ficaram mais surpresos ainda. Eles ficaram, tipo, como assim você não sabe? Aí eu fiquei, então, é assim que o programa funciona, tal. Estados Unidos é diferente, porque a minha amiga do Canadá já sabe pra onde ela vai, a família dela, Sim. tudo. Aí eu tive que explicar, mas eles ficaram bem surpresos então eles falaram assim, a gente vai ter que aprender a viver sem você, então, né, Boa. bastante tempo. Muito legal. Aí eu falei, mas é o que eu quero viver, então vou tá indo, né? Show. Você está no 2º ano do ensino médio, Segundo, certo? Sim. E Cris, como que foi para a escola da Vitória aqui? Ela entendeu essa questão, né? Porque algumas escolas trabalham disso de uma forma diferente, né? E como vai ser, né? Se vocês já pensaram e já chegaram a conversar também com a escola quando a Vicky voltar, Sim. né? Para terminar os estudos aqui no Brasil. Eu acho que essa até foi a prova maior do Legal. que eu oriento os pais para eu passar, né? Porque eu falei assim, eu realmente fiquei nervosa quando fui na escola, tudo. Agendei lá com a diretora, mas aí falei do intercâmbio. E assim, para minha surpresa, ela foi super receptiva e muitas coisas que ela falou é exatamente o que eu penso sobre o high school, sobre o programa. E também sobre os benefícios que a gente sabe que tem. Ela falou, não,
não precisa falar mais nada, tem que fazer, tem que ir. Que ótimo. É tudo de bom, é outra coisa, não se preocupa, ela é uma boa aluna, então quando ela voltar, porque eu acho que um receio dos pais é essa questão de que vai voltar, tem Enem, etc, e as notas e blá, O blá, blá. conteúdo daqui é tudo diferente do de lá, né? Aquela Exato. maluquice. Então, a Vitória já estuda numa escola que tem um foco muito forte no vestibular, no Enem, né, no vestibular, e aí ela me tranquilizou um pouco nesse quesito. Boa. Sobre o terceirão, né, que é uma grande revisão, eles já fazem ali numa metodologia meio que de cursinho. Então, ela falou, não, fica super tranquila, ela vai voltar, vai se dar bem, etc e tal. Então, eu fiquei mais aliviada. Deu uma calma Isso. aí. E eu cheguei em casa bem feliz, né, Vicky? Cheguei em casa bem feliz com o parecer dela, porque ela realmente entende esse benefício do intercâmbio para o aluno, né, dessa vivência. Ela falou, não, sem comentários, é outra história. Só realmente, né, eu vou ter que passar na secretaria, pegar aquela questão das matérias obrigatórias, fechar, né, a matrícula dela, fazer esse processo burocrático agora, quando ela terminar a última prova. Mas o resto, tranquilo. E essa questão da convalidação também, né, que os nossos estudantes voltam com toda essa documentação homologada, traduzida, juramentada, a convalidação, né, que a gente chama. Sim. Então, é o que a gente vai usar para matriculá-la para o segundo semestre do ano que vem. Maravilha. Né? Porque o receio até da Vicky foi assim... E o que é de muitos pais, às vezes, que ligam para a gente eu vou ter que voltar para o segundo ano. Perder o ano, né? Eu vou perder o ano. Não, né? Não perde. Tem as matérias obrigatórias pelo MEC, que tem que fazer. E aí, como ela vai ficar o ano acadêmico, também vai dar para ver alguma eletiva lá. Boa. E é isso. Muito legal. E como foi a orientação? Né? Quando a gente está gravando, você já teve orientação? Nós tivemos a orientação em São Paulo, tinham lá quase 40 famílias de intercambistas. Tinha bastante gente. Foi uma festona. O que você achou, Vicky? Foi num hotel aqui em São Paulo e eu cheguei e eu falei, nossa, tem muita gente, porque era uma sala bem cheia, eu não imaginava que ia ter tanta gente assim, mas tinha bastante gente da minha idade, tinha bastante menina, bastante menino. Foi bem legal, eles... já tinha tido uma orientação online, então foi meio que um reforço dessa orientação. Eles falaram tudo que pode, que não pode fazer, como as famílias de lá vão agir, como as famílias daqui devem agir, então foi tudo bem legal. Teve uma dinâmica que eles fizeram que ficou só os adolescentes na sala, então os pais foram e eles falaram tudo pra gente mesmo, sem os pais. E eles deram tempo pra gente conversar com os outros intercambistas que estavam na sala, então a gente interagiu ali. Eu vi uma menina que veio da Bahia pra cá, que ela ia pro Canadá e ela queria ver a orientação. Então foi bem legal, foi um aprendizado a mais pro intercâmbio, foi uma preparação já. Muito legal. E o visto? Nesse momento Agendado. Que a gente está gravando, né? Enfim, todo mundo sabe, a gente deve estar falando aí algumas semanas depois, mas tivemos uma suspensão dos vistos, que foi mais um estresse no meio do caminho. Foi um sustinho, né? Mas ainda bem, voltou, conseguimos agendar, dar um prazo ali razoável, né, para embarcar, né, no final de agosto, então deu certo, tá ainda tudo bem. Pronto. Tudo pronto. Muito bom, muito legal. Ó, a gente tem mais uma pergunta no Tema e Responde, que essa já é para Cris, tá? A pergunta é assim: por que vocês, eu acredito que ela tá falando você, a família, né, você, seu esposo, por que vocês escolheram o J1? E explica, aproveita, vamos lá, tira o chapéu mãe, põe o chapéu consultora, explica para nossa audiência o que é o tal do J1. Sim. Bom, o famoso J1, né, que aqui na Travelmate a gente chama de HPA, High School Público Americano, ele é uma modalidade de high school, uma das mais antigas, eu acredito, né? Provavelmente. Que o estudante, ele vai para os Estados Unidos. As famílias que recebem, elas são voluntárias em receber o aluno, né? E ele é colocado em uma escola e fica com uma família, né, o que a gente chama de host family, que seria uma família anfitriã, né, traduzindo para o português. Legal. E ele é uma modalidade, a gente chama do intercâmbio raiz, né, justamente por não ter essa questão da antecedência, de saber onde vai ficar, né? e etc e tal.
E o que eu acho importante e relevante nesse programa? No high school como um todo, mas principalmente no HPA. O high school, como eu disse, ele é um intercâmbio 360, né? O filho não embarca para voltar com inglês fluente. Óbvio que eles voltam com inglês super afiado, etc e tal, mas não, né? Não é só isso. Também não é só a parte acadêmica. Estudar numa escola americana, que tem armário, né? Muitos estudantes perguntam do armário. Ou que tem laboratórios, etc. E tal. Mas não é isso, né? Não é só isso. O estudante, ele volta com muitas skills, né? Que a gente chama hoje no mundo corporativo. Ele volta com muitas habilidades que a gente não ensina aqui, né, Sim. Regis? Então, ele volta com essa questão de gestão de tempo, gestão de dinheiro, resiliência. E o HPA, mais ainda, pelo processo. Ela vai saber para onde ela vai. Hoje a gente está com mais ou menos 2 meses de antecedência. 2 meses, por aí. E ainda não chegou, então não sabemos, sei lá, com 1 mês de antecedência. Alguns alunos até recebem um pouquinho antes. Então, tem tudo isso, né? A gente se acostumar aqui. Ela é filha única, né? Então, a gente também vai ficar um pouco órfão, assim. A gente é sempre fechadinho ali, os 3. Mas vai ser importante para ela por isso, né? Eu entendo que, até pelo fato de ser filha única, dar a ela essa oportunidade de viver com uma outra família, talvez que tenha filhos, ou seja, ela vai ter irmãos. Viver né? uma experiência, mais uma experiência mais nova. uma. Exato. Eu acho que esse é o diferencial, assim, do HPA. E como tá o pai? Ele tá apoiando a ideia, tá um pouco ansioso também pra saber pra onde eu vou, com Boa. as questões da escola aqui no Brasil, inclusive, mas tá feliz. Tá de boa? Tá de boa, tá de boa. Inclusive, ele quer que eu fique por lá mesmo, já me estabeleça lá, já fique bem lá. Tá te mandando embora aí, tá me hein? expulsando. Legal, e tá super tranquilo, porque geralmente os pais, minha menina, vou mandar minha menina pra longe, né, Cris? Tá ansioso. Tá ansioso. Nervoso também, eu diria um pouco. Um dos tios fez assim, não, como assim? Onde? Com quem ela vai ficar? Com quem ela vai ficar? Uau. Né? Porque ela só tem tios, né, de sangue homens. Então, muitos primos homens também. Então, por isso até que a gente falou, não, vamos evitar a fadiga, contar aos poucos, contar para as pessoas Boa. aos poucos. Gostei dessa estratégia. Boa. Para, né, gerenciar. As avós a gente foi preparando, né? Porque por causa da idade a gente tem que ir preparando aos poucos, mas também sem muitos detalhes por enquanto. Quando tiver a data certinha, voo comprado, tudo aí a gente é um pouco mais específico. Boa. Cris, você falou para as famílias dos seus alunos que você está vivendo a mesma experiência? Sim, falei. Como que foi isso? Só Falei. pra saber. E esse ano foi muito especial para mim como um todo, porque eu estou com alguns alunos de high school que já é o segundo filho que eu embarquei os irmãos mais velhos. Legal. Então, já é o segundo. Então, já se tornou muito especial. E ainda estou embarcando minha filha. E elas sabem, né? As mães sabem. A relação como um todo, né? De nós, agentes, com os pais de high school, com a família de high school, ela é uma relação bem de longo prazo, né? Talvez uma das maiores, né? Tirando a assessoria universitária também, que é longa. Muito longa, né? Essa relação do intercâmbio. Então, as mães acabam ficando bem próximas, né? Amigas mesmo. Sim. O fato de eu já ser mãe já me ajudava muito como agente a conversar sobre o high school, porque eu sabia exatamente o que elas estavam passando, o que elas iam pensar. Quando elas perguntam aonde meu filho vai ficar, etc. Né? A gente já sabe. Mas esse ano eu tô sabendo, assim, agora eu já tô craque, já tô PhD, que eu já passei por toda a ansiedade junto com elas. Então, foi super bacana e eu abri para elas. E rolou uns conselhos dessas que já estão indo, por exemplo, embarcando os segundos filhos, né? Segundo filho. Olha, filha. mesmo segundos filhos, é igual. É igualzinho. A ansiedade de mãe Ela é igual. sofre igualzinho. É igual. Porque os filhos são diferentes, né?
o primeiro era mais extrovertido, o segundo agora é mais tímido, então a mãe fica preocupada se ele vai fazer amizade. Aí o filho não escolheu a mesma cidade que o irmão já foi, e é até bom, né? Justamente para ter uma experiência diferente. Um outro casal, né? É menina e menino, então é uma diferença também gritante, o menino um pouco mais tímido, a menina mais extrovertida. Então, sempre tem diferenças. E as preocupações de mãe vão ser... Não importa, né? Vão ser iguais sempre. Muito bom. Uma coisa que você colocou, né? O HPA, ele dá algumas possibilidades de escolha, né? Eu e creio que você pense muito próximo, eu sempre falo, eu não recomendo as escolhas. Acho que tem que ir com o olho fechado. Emoção. Você chegou a pensar em alguma daquelas escolhas? Por exemplo, a cidade com perfil tal, um estado, né? Fugir dos lugares muito frios, alguma coisa assim? Ou você falou, bora lá? Eu pensei em fugir em lugar muito frio, tipo Alasca. Não é um lugar, assim, favorito, que eu escolheria ir. Não é um lugar que eu iria por, tipo, nossa, morro de vontade de ir pro Alasca, não. Mas no final eu acabei não fugindo de nada, então vai ser na sorte mesmo, ali na hora. Mas eu pensei em fugir de lugar frio, que eu prefiro mais lugar quente mesmo. Maravilha. Só isso que passou pela tua cabeça lá atrás. Tirando isso, vai. Aberto para tudo. Qualquer experiência. Sim. Que incrível, muito bom. A gente fechou totalmente sem escolha, até sem estado. Raizão mesmo, né? Esse é até o programa mais incrível. Não tem nem o que dizer. Nossa. É onde a surpresa acontece, né? Exato. A gente já teve em histórias aí intercambistas que foram para Alasca, Vitória. Mas também já tivemos que foi pro Havaí. Então, o Havaí também não é nada mal, né? Tem coisas boas que também podem acontecer. Cris, a parte de documentação aqui na TravelMate, porque é isso, né? Diferente, de novo, a gente falar enquanto consultor, tentar passar a tranquilidade. Conta um pouquinho como foi estar junto com o operacional dos nossos departamentos de high school. Elas te cobraram muito? Como que foi aí? Eu levei umas bronquinhas da Suzane. Oh, boa! Porque assim, por mais que a gente fale assim, o application é assim, entenda todo o application como consultor, quando você está preenchendo ali como família, né? E a Vitória preenchendo como uma filha de uma agente, eu falei, gente, a cobrança vai ser em dobro aqui, vão olhar com uma lupa, então vamos ver aqui o que a gente vai colocar. Então a Vitória preencheu todo o application sozinha, legal, que o adolescente preenche. Depois chegou na questão do vídeo, né, Vicky, que foi, né, o estresse, ela fazia o vídeo, apagava. Mas chegamos ali no formato. Eu queria dar uns pitacos nas fotos, né, que ela coloca ali no application, mas no fim ela escolheu e decidiu as fotos que ela ia mandar. E aí foi tudo assim, né? Eu passei pelo processo exatamente aquela ansiedade, depois que você submete, aí se vem alguma coisa, né? A transcrição das vacinas, que dá um trabalho, né? Para entender aquele nosso calendário ali vacinal do faltava vacina? Teve que tomar mais vacina ou não? Porque tem umas diferencinhas, né? Teve que atualizar uma coisinha ou outra. É. Exato, mas é difícil ali, quando eu ajudava os pais também como agente, eu acho que é uma das partes mais chatinhas do application, realmente, porque a gente não tem um padrão aqui no Brasil de como eles colocam ali as vacinas, então você tem que ficar interpretando e adivinhando a letra ali das pessoas, mas deu certo, depois foi aceito o application. Maravilha. E tudo bem. Tudo resolvido. Isso. Tá. Tua mãe comentou que você ainda está em provas, né? Ainda está terminando aí como que tá os preparativos também lá na escola? Minha última prova é agora dia 28, no sábado de manhã, então depois disso é férias. Aí as aulas voltam no fim de julho. Tá. Mas eu não vou voltar, né? Você porque já vai eu já vou estar preparando mala. Sim. Eu vou estar pensando já para onde eu vou. Se eu ainda não recebi, eu já vou estar mais ansiosa do que eu já tô. Mas, tirando isso, eu tô até feliz já que as provas estão acabando, já vou entrar de férias, já vou engatar na preparação de mala, preparativo para o intercâmbio. Então, tô até aliviada já com essa última prova.
Eu Legal. e mais a outra amiga que vai pro Canadá também. Ela é da sua sala? Ela é da minha sala, E como que vocês estão trocando figurinhas lá, conversando A gente pouco? tá Como que ansiosa, tá isso? às vezes a gente tá, tipo, no TikTok, aí vê um vídeo sobre intercâmbio, aí eu mando pra ela, ela me manda, aí a gente, nossa, ai, tô ansiosa, então a gente tá bem feliz. Ela embarca agora no final de agosto já. Então, Que legal. Tá bem perto Tá já. bem perto. Bem perto. Muito bom. Nossa, muito legal. Cris, deixa eu te perguntar uma última coisa. Você recomenda o HPA? Agora, como mãe, não mais como agente. Tira o chapéu, né? Tira o chapéu Travelmate. Você recomenda o HPA? Sim, mais ainda, Regis. Eu acho que eu vim do mundo corporativo, né? Então a gente sabe que hoje em dia, para você ser um bom profissional, um bom ser humano, você precisa ter algumas vivências, né? E algumas experiências que te constroem como um ser humano, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional. E o high school, por ele acontecer justamente nessa fase que o adolescente ele está ali aberto, né, a aprender coisas novas, eles aprendem muito rápido, eles precisam dessa experiência diferente. Então, eu vejo ainda com mais valor essa questão do high school como um todo e do HPA. Às vezes, a questão de ser um outro tipo de high school, ela nem parte muito do adolescente, né? Parte muito dos pais quererem um ambiente controlado, saber exatamente onde o filho vai, onde vai dormir, né? Exatamente qual vai ser a escola, ou de acordo com o padrão e o perfil da família, porque no high school o que a gente faz é uma assessoria completa. Sim. A gente tem que entender o cenário como um todo, né? Aquele adolescente, ele está aberto para um HPA ou não? Aquele adolescente, aquela família está preparada? Porque às vezes o adolescente quer, os pais não querem. O destino é super importante. Eu entendo que se o adolescente ele for para um destino que ele quer, já é 50% do caminho, né, andado ali para o sucesso, porque ele vai estar num destino que ele quer, né? Agora o adolescente quer porque quer Nova Zelândia, o pai manda para os Estados Unidos, não vai dar certo, né? Então a gente precisa ser bem transparente. Eu costumo falar para os pais, e até por isso que eu fico amiga das mães, é que essa relação do high school, dos nossos agentes com a família de high school, ela tem que ser total transparente. Então, não pode ter nenhuma mentira de um lado nem de outro. Então, não adianta o pai falar, não, meu filho é super resiliente, manda ele lá para o HPA e chega lá, o menino dá um show quando chegar a carta, né? De onde vai ficar. E o contrário também, né? Então, eu acho que é super importante a gente entender o cenário como um todo. Não existe o intercâmbio perfeito para aquele tipo de família, para aquela família, né? Muito bom. E eu entendo que o HPA, ele tem realmente, a família ela tem que ter algumas questões ali, estar aberta, né? A família precisa entender, né, o processo. Se a família quer algo bem mais controladinho, bem mais certinho, ou não quer casa de família, aí a gente tem outros tipos de high school que podem atendê-los. Mas a gente precisa entender esse cenário como um todo. Eu acho que, por isso, essa minha experiência com a HPA, eu fiquei ainda mais apaixonada pelo programa. A Travelmate foi fantástica, assim, falando mesmo sem crachá. A questão da orientação mesmo foi muito importante para a gente, mesmo para mim, né, que trabalho eu conheço bastante, quanto o meu marido, que participou junto, né, e não está ali tão inserido na agência, mas aprendeu ali também muitas coisas. A psicóloga da Travelmate participa dessa orientação de high school, então vários insights, várias informações, vários exemplos que ela deu ali. Isso ajudou pra gente. A gente saiu da orientação, fomos almoçar, né, Vicky? E o intercâmbio inteiro foi a conversa. Legal. E muitas coisas dentro de casa, depois da orientação,
mudaram, assim, né? Porque a gente tá... Às vezes a gente lembra de alguma coisa que elas falaram, né? Agora teve a questão do visto, ter que deixar a rede social aberta. Enfim, vão surgindo camadas, nuances, assim, e a gente tem que estar preparado para tudo, né? Tudo que Não vai tem vir jeito. pela frente. Muito legal, muito bom. Gente, que papo bom. Eu ia perguntar mais uma coisa pra Vitória e me sumiu da cabeça. Que maluqueira. Mas daqui a pouco vem. Vamos falar de TM Conecta agora. O que é o TM Conecta? É um jogo de perguntas rápidas e respostas rápidas. Então eu tenho aqui um roteirinho. Vai ser Cris, Vitória, Vitória, Cris, pá. Vamos batendo. Então, para começar, o TM Conecta. Cris, um conselho. Para a Vitória ou para todos? Um conselho. Vou falar para a Vitória, que é o que eu falo para ela diariamente, assim, aproveita. Aproveita porque passa rápido e é uma experiência única que poucos brasileiros têm a condição, né, de fazer, a oportunidade de fazer. Os pais não tiveram, né? Pouquíssimas pessoas na minha família tiveram. Então, aproveita. Aproveita tudo, aproveita os momentos, aproveita os amigos, a escola, a família. Vicky, um sentimento. Ansiedade. Tá batendo. Ansiedade, é. Boa. Cris, um medo. Nossa, essa palavra eu até tinha anotado para falar com você, porque eu sinto... Eu estou sentindo isso muito presente hoje no intercâmbio, né? Como um todo. Um medo... Eu acho que quando o medo vem, a gente espanta ele. Manda embora. Eu acho que eu tenho um pouco de receio da saudade que eu vou sentir, né? De passar ali no quarto, ver vazio. Ninho vazio ali. Eu estou antecipando um pouco essa síndrome do ninho vazio. Mas, de verdade, Regis, eu não estou com medo. Assim, surgiram todas essas questões nesse meio do processo, agora até a questão da guerra. Até visto de guerra e maluquice. E de verdade, eu estou muito confiante, assim, de que vai dar tudo certo, pensando que vai dar tudo certo. Vicky, uma inspiração. Sobre o intercâmbio? Acho que minha mãe, desde pequena, eu via ela vendendo intercâmbio, falando sobre intercâmbio. Então, desde pequena já cresceu essa vontade em mim de fazer. E eu me sinto muito inspirada por ela, sempre ouvindo ela falar sobre. Me ajudou muito a querer fazer também. Cris, uma descoberta. Olha, eu descobri, acho que é força, né? Mais ainda, eu acho que toda mãe é forte. Mas é preciso ter coragem para você mandar o filho para o outro lado do mundo, né? Então, eu me descobri mais forte esse ano. Uma motivação. Motivação? Não sei, acho que a vida que eu tenho idealizada, que eu vou viver lá fora, é uma coisa que me motiva muito a querer ir cada dia mais. Eu fico pensando, nossa, a escola, mas e os amigos que eu vou fazer? E sei lá, os jogos de futebol que eu vou assistir. Então, é uma coisa que me motiva bastante, as experiências que eu quero viver lá. Um sonho, Cris. Que ela seja feliz lá. Uma expectativa. Expectativa? Acho que a escola é uma coisa que eu idealizo muito na minha cabeça, aquela escola grande com vários corredores, armário, ônibus amarelo, vários alunos. Ter que ficar trocando de sala durante as aulas é uma coisa que eu tenho bastante expectativa. Cris, uma conquista. Eu acho que a conquista já foi enviá-la. Legal. Uma palavra, Vicky. Uma palavra... eu já falei ansiedade, então eu vou falar felicidade. Gratidão também. Muito bom. E pra gente encerrar essa parte, Cris, uma história. Uma história?
Ai, eu falei pra você não me fazer chorar, né? Não. Eu só pedi uma história, não tô fazendo mais Deixa nada. eu pensar aqui uma que eu não chore. Não, uma história, gente. Pode ser de intercambista? Pode, claro. Eu acho que a gente está aqui, né, como um suporte pro intercambista, para os pais. E a gente estabelece uma relação de confiança, assim, e de amizade mesmo, né? Uhum. Então, eu tive uma intercambista ano passado que ela precisava ir até aquele baile e ela precisava do vestido. E aí a gente começou a trocar figurinha e o pai também aqui me pedindo ajuda, porque a host mom dela tinha levado ela numa loja e era tudo caro. Então, eu acabei intermediando e ajudando a que eles resolverem esse, entre aspas, um conflito de adolescente. Sim. Mas que no fim tudo deu certo. Aí manda foto com vestido. Então, assim, são inúmeras histórias, né, de high school. Alunos que não praticavam um esporte acabam indo para lá e praticam. Histórias de amizade, de superação. Eu também já tive uma aluna que ficou com uma família que o filho mais novo era autista. E ela foi muito, muito resiliente e querida com aquele irmão autista. Então, são algumas histórias bonitas, assim, que a gente vai colecionando ao longo dos anos. E eu espero que a Vitória compartilhe várias outras que várias venham. outras. E pra gente encerrar, né, Cris, o que é pra vida toda? São as experiências, né, que a gente leva. Eu acho que é isso que a gente leva pra vida e é por isso que esse é o nosso slogan, porque mesmo viajar a turismo, você já carrega, né, muita coisa legal, uma bagagem, mas fazer o intercâmbio, viver um tempo maior em uma outra cultura, seja ela qual for, você volta, né, com uma bagagem muito, muito boa, né? E aquilo que eu comentei, isso te torna, com certeza, um ser humano melhor, uma pessoa melhor, né? E com um profissional melhor depois que escolher a profissão. Então, eu acho que, por isso, o nosso slogan faz todo sentido, que é para a vida toda mesmo. E até alguns colegas nossos que já fizeram o intercâmbio, do meu marido, tudo, quando a gente comentou, fala que trabalha com isso, eles falam, eu fiz high school. E o high school, para uma pessoa mais velha, naquela época, os pais, eles não tinham como se comunicar. Os pais daqui do Brasil se comunicavam com os pais de lá por carta. Cartas. Então, aqueles pais, sim, são corajosos. Hoje está um pouquinho mais fácil. Então, pais que estejam me ouvindo, hoje está super tranquilo. Você vai conseguir ver seu filho, ouvir a voz do seu filho. Antigamente, que era um problema. Sim. Então, e eles carregam isso, e até de amizades, de ir frequentemente para onde era a host family, fazer amizades, ou casar aqui no Brasil e a host family vir para o casamento. É uma relação que fica para a vida toda. Boa. Muito legal. Incrível a conversa, gente. Nosso tempo deu. Muito, muito legal. Cris, obrigado. Vitória, obrigado. Obrigada a você. Vocês não sabem como foi difícil trazer essas duas aqui. Elas não queriam vir, estavam tímidas. A Vitória falou, não. Mas muito legal. Agradecer demais também você, agradecer a nossa audiência. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal da TravelMate. Curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários. Se quiser fazer uma pergunta para a Vitória, uma pergunta para a Cris, deixa aqui que a gente vai ter o máximo de prazer para passar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente dá um tchau aqui, ó, lá pro pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Até mais. Obrigada.